Hoje eu vim aqui me parabenizar por estar fazendo o básico. Nem mais, nem menos, simplesmente o que precisa ser feito. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, sempre quis muitas coisas, sempre tive objetivos muito grandes. Só que ao mesmo tempo, eu sou muito ansiosa, zero paciência, e isso fez com que muitas vezes eu desse tudo de mim por algo muito grande e esquecesse do aqui e do agora. Então, muitas vezes eu até alcançava aquele objetivo que eu tanto buscava, mas a que custo? Chegava lá sem energia, sem saúde muitas vezes e com o mental super abalado. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu tô sentindo uma plenitude, uma paz de espírito, algo muito bom. Eu ainda tenho muitos desejos, ainda almejo coisas grandes, continuo sendo ambiciosa, sim, impaciente também, mas eu aprendi algo que realmente transformou minha forma de viver, está transformando a minha forma de viver, que é começar a dar valor pro básico. E o que é o básico, né? Porque muitas vezes, por eu querer coisas grandes demais, objetivos grandes demais, eu desvalorizei o básico, desvalorizei o pequeno, porque eu achava que aquilo era medíocre e muitas vezes desnecessário. Eu pulava etapas. Ao invés de eu começar pequeno e ir aumentando gradativamente, eu já queria aquilo. E eu esquecia que para chegar aqui eu tinha que subir as escadinhas. E o básico é isso, né? O básico é o primeiro degrau, às vezes é o segundo, terceiro. O básico é aquilo que tu precisa fazer para chegar onde tu quer chegar realmente. E me dar conta disso me deu um alívio. De que eu não preciso me esforçar tanto, dar tudo de mim. De que eu não preciso me maltratar tanto. Porque não é a Jéssica de hoje que vai alcançar o meu objetivo, o meu propósito. É a Jéssica do amanhã. Só que para a Jéssica do amanhã alcançar isso, hoje eu preciso fazer o básico. E o que é o básico? O básico é me cuidar. O básico é estar gravando esse vídeo aqui quando eu me propus fazer isso. O básico é olhar para as ferramentas que eu tenho hoje e entender como que eu posso usar elas da melhor forma. É realmente estar presente no presente, aproveitando as pessoas, aproveitando as oportunidades. O básico é descansar quando eu tô cansada, é me alimentar bem, é estar com quem eu amo, fazer o que eu amo. O básico não é o extraordinário, mas é o que vai te sustentar para você chegar no extraordinário. E por muitas vezes a gente se cobra excessivamente pelo extraordinário. Isso acontece muitas vezes por conta da nossa comparação. A gente abre o Instagram, vai rolando o feed e vai nos comparando com as pessoas que a gente encontra ali, que muitas vezes são mentores, muitas vezes são empresários super famosos e bem-sucedidos, e a gente vai comparando a nossa vida inteira com esse fractal da vida da pessoa que a gente tá vendo na telinha. Porque é um fractal, aquilo não é a vida da pessoa. Aquilo é um pedacinho da vida dela que ela tá compartilhando e te permitindo ver isso. Mas não é a vida inteira dela. E a gente compara a nossa vida inteira com aquele fractal. Quantos fractais da nossa vida a gente tem que são ótimos, maravilhosos, que a gente gostaria de reviver? Talvez seja um fractal assim que a pessoa está compartilhando, só que a gente está olhando para ele como um parâmetro. E quando a gente não filtra as mensagens que a gente recebe, a gente acaba realmente sofrendo, mesmo inconscientemente, porque aí tu recebe uma frase motivacional, tu vê alguém trabalhando no feriado, tu vê alguém treinando às 5 da manhã, e aí, por exemplo, tu tá vendo a pessoa comer a marmitinha dela saudável lá e tu tá com um hambúrguer na mão. Inconscientemente tu já vai te culpar por estar comendo aquele hambúrguer. Quando às vezes tu passou a semana inteira comendo comida saudável e aquele dia em específico tu tava comendo um hambúrguer, tu vai se culpar por aquele único dia, aquela única exceção, por conta da comparação. Na internet tem muita gente falando que é fácil ganhar dinheiro, que é fácil ser bem-sucedido, que isso e aquilo,
que você só precisa não ter preguiça, que você só precisa fazer isso, que você só precisa dar tudo de si, que você só precisa fazer 1% a mais, que você tem que acordar mais cedo, fazer mais coisas e dormir tarde, isso e aquilo. E a gente enche a nossa cabeça com coisas vazias, com coisas que não fazem sentido pra gente. Talvez faça sentido pra aquela pessoa e tudo bem. Talvez faça sentido pra uma pessoa ou outra e tudo bem. Só que muitas vezes a gente é extremo com isso. A gente se culpa excessivamente por não ser do jeito que aquelas pessoas estão falando que tem que ser. E eu fui muito essa pessoa. Eu me culpei e me comparei e me perdi muitas vezes no caminho. E eu me doei tanto para um propósito, para um trabalho, que eu acabei ficando doente, que meu corpo entrou em colapso. Eu ficava doente a cada semana, não melhorava de jeito nenhum, não descobria o que eu tinha. E quando eu parei e disse, não, isso não é a vida que eu quero, eu vou começar de novo, diferente, simplesmente foi como se eu tivesse tomado um antídoto, assim, simplesmente um bálsamo que tirou todas as doenças de mim. E por quê? Porque é a sobrecarga que você escolhe carregar. E eu digo que você escolhe carregar porque ninguém me obrigou a fazer o que eu estava fazendo, a agir da forma como eu estava agindo. Eu não dei limite para os outros. Eu escolhi dar tudo de mim, quando na verdade eu só precisava dar o melhor de mim. E dar o melhor de mim engloba fazer o básico, que é me cuidar, que é me amar, dar o meu tempo para mim mesma. E hoje eu sei disso, mas ainda é difícil eu fazer o básico, porque o meu olhar ainda tá lá longe, no futuro, no amanhã, nas coisas grandes. Então esse vídeo é para eu me lembrar de que eu preciso fazer o básico e que o básico é mais do que suficiente para Jéssica de hoje. E que sem a Jéssica de hoje fazendo o básico, a Jéssica de amanhã não chega lá onde ela quer chegar. E tá sendo difícil gravar esse vídeo hoje, porque não é algo que eu ainda aprendi a fazer, dar valor pro básico. É algo que eu quero fazer, que eu sei que é importante, mas é muito difícil pra mim. E aí hoje, aqui gravando, eu consigo parar e refletir um pouco no que eu tô vivendo e o porquê que eu escolhi esse tema para esse vídeo. A gente tá no momento da cor, onde, graças a Deus e graças ao nosso trabalho e dedicação, as coisas estão fluindo muito bem, a gente tá com uma demanda altíssima. Se fosse em outros momentos, eu estaria me descabelando, dando tudo de mim, ficando sem dormir, sem comer. E hoje eu consigo trabalhar em equipe, primeiro de tudo, e não sobrecarregar ninguém, ou pelo menos tentar não sobrecarregar, tentar equalizar as pessoas em seus lugares. Eu consigo manter a minha calma e só por isso eu já mereço uma salva de palmas, porque é um avanço para mim mesma. E eu só consigo manter a minha calma e manter a minha cabeça centrada e conseguir organizar a demanda da galera, a minha demanda e fazer a roda girar, porque eu tô fazendo o básico, que é a primeira coisa que eu cortava quando as coisas começavam a dar certo. Então, começava a entrar um monte de trabalho, a primeira coisa que eu fazia é, gente, não, eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem dormir, mas eu vou fazer esse trabalho aqui, tem que render isso e aquilo. E aí tu fica cansado, tu fica exausto, tu entrega o trabalho, mas também se entrega, né? E aí acaba o trabalho, tu se acaba. Tu não tem mais energia pra nada. Então, olha como era a minha cabeça. Queria algo muito grande. Aí as coisas na minha vida, no hoje, começavam a dar certo. E eu começava a ter bastante trabalho, bastante demanda. E aí, pra dar conta do meu hoje, com bastante trabalho, bastante demanda, eu dizia sim pra tudo isso, e dizia não pra mim mesma. Não vou comer, não vou descansar, sim, vou trabalhar. E eu me esquecia que as coisas aqui são momentâneas, mas que eu não sou momentânea. As demandas, elas vêm, elas vão, elas aumentam, elas diminuem. Mas o que fica mesmo não são as demandas,
são o quanto tu cresceu com elas, o quanto tu evoluiu com elas. E por eu estar dizendo não pra mim mesma, eu não levava nada disso daqui, dessas demandas. Porque eu tava tão cansada, eu tava tão esgotada, que eu não tinha mais energia pra recompensa. E sem energia eu ficava estagnada, ficava doente. E agora eu estou definindo que o foco da Jéssica do presente vai ser no presente. A Jéssica do passado serviu para me ensinar. Todos os conhecimentos, ensinamentos, experiências boas e ruins que eu vivi, eu tô levando pro presente. Mas o que aconteceu no passado é passado. O que vai acontecer no futuro é um acordo que a Jéssica do presente tem com a Jéssica do futuro. Mas tudo que eu, no presente, posso fazer por mim no futuro é o básico. E o extraordinário fica para a Jéssica do futuro. Plantar o básico para colher o extraordinário. Esse é meu acordo comigo mesma. Então é isso. Aprender a valorizar minhas conquistas no hoje, conquistas pequenas, passos pequenos, degrau por degrau, porque a vida acontece no hoje, não é no amanhã, não é no ontem. É simplesmente no agora, fazendo coisas simples e sendo feliz e se sentindo realizada com essas coisas simples que estão acontecendo. Com certeza, meu eu do passado, se tivesse vendo o que eu estou fazendo hoje, estaria muito orgulhoso de mim. Só que eu não consigo me dar conta disso porque eu tô sempre olhando para o futuro. Então é um dilema, mas estou aprendendo e hoje estou feliz no aqui e no agora, fazendo o básico e me sentindo realizada com isso. Poxa, que difícil foi para gravar esse vídeo. Mas é só isso mesmo, gente, sem mais delongas.